Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a mais uma palavra do Senhor. Mas antes de estarmos entrando na palavra do Senhor, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê a orientação devida para que possamos entender todo esse propósito da palavra do Senhor. Vamos estar falando com Deus. Deus amado, Deus querido, Pai bendito, mais uma vez obrigado, Senhor, por mais um dia que chegamos ao final. Obrigado porque até que o Senhor tem nos abençoado. Agora nós queremos te pedir em favor dessa palavra, Senhor, que vamos estar proferindo agora, para que aqueles irmãos e amigos que a ouvirem, Senhor, possam tirar alguma lição prática para a sua vida espiritual. Nem só para eles, mas para todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, hoje o tema que nós vamos estar abordando, falando sobre ele, é relacionado à nossa vida e à nossa casa. E o tema é o seguinte: ponha em ordem a sua casa. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando. Ponha em ordem a sua casa. O texto é Isaías, capítulo 38, dos versos de 1 a 8. É o texto que nós vamos estar meditando agora para a nossa para um melhor entendimento da palavra do Senhor. Então veja bem o que Deus fala aqui através de Isaías. Ele diz aqui: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Então aqui nós estamos fechando essa primeira parte do texto, que é o texto em foco para a nossa meditação. Por isso nós vamos agora discorrer um pouco sobre esse texto, porque esse texto é muito interessante, meus amigos e meus irmãos, porque é uma ordem do Senhor para que nós possamos preparar tanto a nossa vida espiritual quanto as coisas que nós somos responsáveis por ela. Nós vamos ver aqui no decorrer do texto, dessa palavra, como Deus vai falar conosco. Muito bem, a palavra ordem, ponha em ordem a sua casa, tem um sentido diferente, às vezes, do que nós entendemos. Então diz, a palavra põe em ordem a casa, ordem porque você vai morrer. Você já imaginou receber uma ordem dessa? Qual seria a sua reação? Alguém chega para você, um médico, uma pessoa especialista, e diz: você tem que colocar a sua casa em ordem, porque você não vai levantar dessa enfermidade. É uma reação muito difícil para receber ou para reagir. Então, meus queridos, veja bem, a segunda coisa que nós precisamos estar aqui
reavaliando, diz o seguinte: consideração a reação de Ezequias. Foi orar, falar com Deus, dar lealdade com ele. Então veja bem, qual foi a reação de Ezequias? Ele foi falar com Deus, da sua lealdade para com Deus, da sua fidelidade para com Deus. E por isso Deus ouviu Ezequias. Então essa é a segunda consideração. A terceira consideração é a audácia, ou atrevimento, ou coragem de lembrar a Deus a sua conduta com ele. Então Ezequias teve uma audácia muito grande, ou uma coragem muito grande, de expressar para Deus dessa forma: lembra-te, Senhor, de como tenho servido ao Senhor, conforme ele diz aqui. E no verso 3 ele diz: lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Então Ezequias teve essa audácia, essa coragem, esse atrevimento de falar com Deus. Mas por que ele teve essa audácia? Porque ele estava falando a verdade com Deus. Deus estava entendendo o que ele estava falando, porque ele estava falando a verdade, e Deus por isso compreendeu. E aí diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou amargamente. Então veja bem, a quarta consideração é a reação e a compaixão de Deus para com Ezequias. Está aí nos versos 4 e 5. Então veja bem a reação de Deus ao ouvir a oração de Ezequias, ao ouvir a expressão de Ezequias, como ele falou com Deus, e Deus então agora faz essa consideração. Aí o verso 4 e 5 vai dizer: então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e acrescentei 15 anos de vida a você. Então, meus queridos, isso é muito interessante, porque se Ezequias não fosse um homem que tivesse realmente crédito com Deus, Deus não ia atender essa resposta da oração de Ezequias. Ia ser completamente diferente, porque Deus não é homem que se arrependa, mas Deus viu a sinceridade do coração de Ezequias, Deus viu a lealdade de Ezequias, e aí Deus então volta atrás, compadece-te dele, e aí manda Isaías voltar, fala com Ezequias que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar para ele 15 anos de vida. Então 15 anos de vida, então é uma coisa muito interessante, porque só quem tem crédito com Deus é que pode receber uma bênção dessa, ou um benefício dessa natureza. A quinta consideração, aí vem a promessa que Deus fez a Ezequias. Além dos 15 anos, Deus ia livrar a cidade das mãos do rei da Síria, Senaqueribe. Está aí no verso 6, você pode conferir. E Deus aqui fala com Isaías para dar essa resposta a Ezequias: e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Temos que ter muita bênção, porque além dos 15 anos que Deus acrescentou na vida de Ezequias, ainda livrou essa cidade de Judá e de Jerusalém das mãos do rei da Síria, porque nos capítulos anteriores nós encontramos aí o rei da Síria ameaçando Ezequias para destruir Jerusalém e Judá. Então você pode ler os capítulos anteriores que você vai ver ele falando sobre isso, capítulo 37 vai falar sobre isso. E aí Ezequias ficou apavorado com aquela ameaça, porque ele sabia que o rei da Síria era forte, era um grande exército, e já tinha destronado muitos outros reis, e agora vem a ameaça para destruir Ezequias com a cidade, a sua vida e a cidade. E agora Deus então promete a Ezequias de livrar ele da morte
acrescentou mais 15 anos para ele, e agora vem a promessa de livrar aquela cidade das mãos daquele rei, que era um rei perverso, que não tinha dó de ninguém. Ele cumpria aquilo que ele falava, ele cumpria. A sexta consideração é o sinal que Deus deu para que Ezequias entendesse a promessa feita a ele, que está aí no verso 8. Então Deus fez uma promessa, como nós vamos ver aqui. Aí veja bem o tipo da promessa que Deus fez a Ezequias, para que ele pudesse entender que Deus ia estar cumprindo a sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que já cobriu na escadaria de Acaz. Então o sol está cobrindo a escadaria, já havia coberto 10 graus já, degraus, e aí Deus falou assim, eu vou fazer ele retroceder, ele vai voltar, para que você entenda que eu estou cumprindo a promessa que eu fiz a você de livrar essa cidade das mãos de Senaqueribe e também dos 15 anos que estou te acrescentando. E aí então Deus mostra para ele nessa palavra. Vou repetir: farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Então, glória a Deus por isso, meus irmãos, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não é como o homem que promete e não cumpre. Então, Deus, se Ele prometeu alguma coisa para você, tenha certeza que Deus vai te dar, vai cumprir a sua promessa. Então, Ele fez essa promessa a Ezequias, e Ele então agora mostra o sinal que Ele ia cumprir a sua promessa feita a Ezequias, e realmente acabou sendo cumprida a promessa que Deus fez para Ezequias, dos 15 anos e também do livramento da cidade das mãos do rei da Síria. Ezequias foi um dos reis de Judá, e ele deu um bom exemplo como rei e líder, ao contrário do seu pai, o rei Acaz, um dos reis mais perversos de Judá. Ezequias sucedeu seu pai e fez o que era reto aos olhos de Deus. Então foi completamente diferente do que seu pai realizou como rei. Então tem um ditado popular que diz: casa de pai, escola de filho, mas nem sempre é assim, porque nós vemos o exemplo diferente de Ezequias do seu pai. O rei Acaz foi um homem muito perverso, e Ezequias foi completamente diferente dele. Por isso que Deus compadeceu de Ezequias e daquela cidade que estava a sua responsabilidade. Dando continuidade à nossa palavra, 2 Reis 18, versos de 1 a 5, vai falar sobre isso. Vamos ver aqui o que diz 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 18, versos de 1 a 5. Veja aqui o que diz: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares, ídolos, postos sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamado de Neustã. O que quer dizer Neustã? Um pedaço de bronze. Foi assim que Ezequias considerou aquela imagem de bronze, porque na verdade não era um Deus como eles estavam adorando. Então Ezequias chamou de Neustã e
que chamando de um pedaço de bronze. Colocar a casa em ordem significa resolver todos os pendentes, as pendências, né, que existiam. Ele deveria se preocupar com a próxima liderança que iria lhe suceder, para que o povo não viesse a sofrer como foi no tempo do seu pai rei Acaz. Então, meus queridos, esse é o significado de pôr em ordem a sua casa. Às vezes nós entendemos que é a nossa casa, a nossa morada, mas pode significar também isso para nós, porque o servo de Deus precisa viver em paz fora da sua casa e dentro da sua casa também. Ele precisa estar com ela em ordem, não pode viver em desordem. Mas aqui o sentido literal é do templo de Deus que estava na pendência com muita sujeira. E aí nós vamos ver mais adiante alguma coisa a respeito disso aí. Então Ezequias foi alertado para colocar aquela casa em ordem, porque depois ele via aquelas pessoas que ele suceder e precisava de encontrar aquele ambiente perfeito para adoração ao Senhor. Então Ezequias tomou uma decisão difícil e corajosa para exterminar a idolatria na casa de Deus. Ele destruiu todos os altares, ídolos e templos sagrados, que era considerado aos pagãos, consagrado aos pagãos. Todos foram destruídos. Então Ezequias tomou uma decisão difícil e corajosa, porque não era fácil, como não é fácil hoje no nosso dia, destruir aquilo que é motivo de adoração da humanidade, porque a humanidade é idólatra. E se for fazer isso hoje no nosso dia, é muito difícil para quem tomar essa decisão. Mas Ezequias teve coragem e tomou uma decisão certa de exterminar a idolatria que estava lá reinando na casa de Deus. Então ele destruiu todos os altares, ídolos e os templos pagãos. Todos foram destruídos, porque o seu pai fechou o templo e construiu esses templos para os ímpios, os pagãos, cultuar os seus deuses. Então Deus ficou chateado com isso, por isso que ele deu a ordem a Ezequias de fazer uma limpeza na casa, colocar em ordem, para que ele pudesse voltar a ser adorado ali. Por causa deles, o povo estava sendo desvirtuado em sua adoração a Deus. A situação era crítica. As portas do templo haviam sido trancadas pelo seu pai, Acaz. Ezequias purificou o templo e reabriu as suas portas, e o reavivamento chegou novamente a Judá e a Jerusalém. Então seu pai era tão rebelde contra Deus que ele fechou a casa de Deus, trancou as portas com todos os ídolos que tinha lá, que ele havia colocado. E então agora Ezequias muda a situação, reabre as portas, tira tudo aquilo lá de dentro para continuar a vida de adoração ao Senhor, porque aqueles ídolos que estavam lá, as imagens, tudo que tinha ali, estava interrompendo o povo de adorar a Deus, porque eles estavam com suas mentes voltadas para a adoração daqueles deuses, que na verdade não é Deus, né? Ezequias agiu consagrando, fazendo uma consagração. Então Ezequias agiu, né, de uma maneira correta, corajosamente, sabendo que Deus estava ali, confiando essa responsabilidade real. Às vezes somos tentados a querer passar a nossa responsabilidade para outra pessoa fazer em nosso lugar, mas isso não é correto. Por isso Deus falou com Ezequias: você coloca em ordem a casa, porque quando você sair, vai entrar alguém para suceder e essa casa vai estar apta para a adoração. Então é isso que nós precisamos entender, que muitas vezes as coisas que
é da nossa responsabilidade, nós não podemos transferir para outras pessoas assumir a nossa responsabilidade. Somos nós que temos que assumir. Então, meus irmãos, não esqueça que aquilo que Deus lhe confiou para realizar é de inteira responsabilidade sua. Ezequias foi um rei, foi um exemplo para muitos líderes dos nossos dias. Isso tem sido muito comum nos nossos dias. Pessoas, líderes que estão deixando a sua responsabilidade passar de liso para que o outro que vem atrás, depois dele, resolver a situação. Mas isso não é correto. Quem tem que assumir a responsabilidade é aquele que está na liderança, é aquele que está com aquela responsabilidade. Por isso não devemos passar essa responsabilidade para outros. Se você tem uma responsabilidade dada pelo Senhor, então cumpra a sua responsabilidade. Então, meu irmão, que tipo de ídolo você precisa derrubar ou tirar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Como nós podemos ver aí em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O seu corpo, ou o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. E esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, precisa estar em perfeita condição de uso. Porque se você, sendo um servo do Senhor, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e você não coloca ele em condições de Deus poder usar, que tipo de templo você está sendo? Então, meu amado, tenha cuidado com a maneira como você está cuidando do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós vamos estar lendo esse texto aqui de 1 Coríntios 6, os versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Veja bem o que vai dizer esse texto. 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 19 e 20. Ele vai dizer o seguinte aqui: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então está, meu irmão, mais uma orientação da palavra do Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso esse corpo que nós temos tem que ser cuidado, tem que ser zelado, não pode haver imundícia nele. Porque Deus não habita em lugar imundo. Não, a casa de Deus tem que ser perfeita. Seja o templo de adoração, seja o nosso corpo, tem que andar em perfeita condição. Pureza espiritual, para que o Espírito Santo possa habitar. Vou ler novamente para você entender o que ele está falando aqui. Acaso não sabem que o seu corpo, o corpo de vocês, é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Então ele está falando, você não sabe o que é? O seu corpo é o templo do Espírito Santo que foi dado por Deus? Aí o verso 20 ele vai dizer aqui: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, meu irmão, não esqueça disso, você precisa glorificar a Deus através do seu corpo, porque ele pertence ao Espírito Santo. Por isso, o nosso corpo tem que ser cuidado, tem que ser zelado, para que o Espírito Santo possa morar conosco eternamente, para que ele possa ser glorificado. Então vamos dar continuidade à nossa palavra. E para que Deus voltasse a abençoar a terra de Judá e Jerusalém, foi preciso que Ezequias retirasse todos os ídolos que estavam no templo de Deus. E derrubou todos os altares idólatras construídos pelo seu pai, rei Acaz. Está lá em 2 Crônicas 28, os versos 24 e 25, até lendo esse texto. Mas depois você pode rever novamente esse texto aí, porque ele está falando. Então Ezequias teve que derrubar todos aqueles altares, todos aqueles
lugares onde era lugar de idolatria, porque Deus estava sendo ignorado por causa desses ídolos que o povo estava adorando. Então, meu irmão, não tenha ídolos na sua vida, mas adore ao Senhor. Veja bem, a consagração dos levitas e do templo do Senhor, está lá em 2 Crônica 29, 5 a 8, nós até lemos. A primeira consagração foi dos levitas e depois a do templo. Aí vem a ordem para retirar tudo que era impuro do santuário. Então, meus queridos, aí nós vemos essa ordem do Senhor para Ezequias retirar tudo que era impuro dali do templo, do santuário. E Ezequias assim cumpriu a ordem do Senhor como ele havia determinado. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a casa de Deus. Às vezes você está na casa de Deus, mas você não tem cuidado com a casa de Deus. Você não olha que aqueles objetos que estão ali são de utilidades para a adoração a Deus. Às vezes você sobe num banco, às vezes você sobe numa cadeira, às vezes não está importante se você pisa numa cadeira, ela vai quebrar ou não, ou um microfone, ou um outro aparelho qualquer que você vai estar usando, uma guitarra, um violão, um teclado, que são utensílios para você usar na casa e você não tem cuidado com isso. Para você isso não tem sentido. Tanto faz estar bem cuidado como jogado, para você não tem sentido. Abra seus olhos com isso, meu irmão, porque você tem uma grande responsabilidade com isso. Se você é servo de Deus, você está na casa do Senhor, você precisa cooperar com a manutenção da casa do Senhor. Foi o caso do pai de Ezequias. Ele não teve esse cuidado, mas Ezequias mudou, fez a diferença quando ele assumiu a responsabilidade, porque Deus lhe deu essa responsabilidade e ele cumpriu conforme Deus havia determinado. Quero chamar a sua atenção para a parte A do verso 5. A nossa consagração é indispensável para que possamos louvar a Deus. Então, quando Ezequias convocou o grupo de levitas, a primeira consagração foi dos levitas. Você tem que ser consagrado. Tudo que tiver de ruim na sua vida, tudo que não pertence a Deus, você vai ter que expulsar, para que você possa entrar na casa de Deus para fazer a consagração do templo, tirar todas as impurezas. Como você está cheio de pecado, cheio de toda coisa ruim na sua vida, e você vai para a casa de Deus louvar a Deus, que louvor você vai estar prestando a Deus? Então, meu querido, você tem que prestar atenção nisso, porque primeiro você tem que consagrar o seu corpo, a sua vida, para que você possa ir à casa de Deus para adorar a Deus. Por isso que os levitas, como eram as pessoas que eram responsáveis pelo louvor, pela adoração, foi ordenado por Ezequias: primeiro vocês têm que se consagrar, e depois então vocês vão entrar na casa para fazer a limpeza, tirar tudo que não presta, tudo que é contra a vontade do Senhor. Então, às vezes, há muitas coisas na sua vida que não estão agradando ao Senhor, e você não quer tirar. Às vezes está percebendo, mas não quer tirar. Então, é preciso que você consagre a sua vida, o seu corpo ao Senhor, e retire tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor, para que Deus possa aceitar o seu louvor, a sua adoração. Então, é isso que a palavra está nos ensinando. Deus revoga a morte de Ezequias. O que fez Deus revogar a sentença de morte de Ezequias? 3 coisas aconteceu. A primeira delas, a sua fidelidade com Deus. Então, a primeira coisa foi a fidelidade de Ezequias com Deus. Deus fez a diferença. Então, a fidelidade de Ezequias com Deus fez a diferença. Deus atende a oração dos que lhe são fiéis e favorece naquilo que está necessitado. Então, a fidelidade de Ezequias fez Deus mudar a sentença de Ezequias, porque Ezequias era fiel ao Senhor. Aí Deus então mudou a sentença de Ezequias por causa da sua fidelidade para com o Senhor.
Segunda coisa, a sua devoção. A sua vida era dedicada tão somente a Deus. Então presta atenção, a vida de Ezequias era tão somente dedicada a Deus. Se ele não fosse dedicado ao Senhor, ele não se importaria com a limpeza da casa de Deus, como fez seu pai Ezequias. Acas. Então Ezequias se importava com as coisas de Deus. Ele é dedicado ao Senhor. Ele não se importaria com a limpeza da casa se ele não tivesse um coração devoto a Deus. Então aprenda isso, meu irmão. Que você precisa ser dedicado ao Senhor. E quando você tem a sua vida dedicada ao Senhor, tudo que é de Deus você vai tratar com gozo, com zelo, com alegria, para que não seja destruído. Então você tem que entender isso. Ezequias tinha uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Terceira coisa, sinceridade. Crente não pode ser crente desleal, tem que ser crente leal, sincero. Ezequias fazia as coisas de acordo que Deus aprovava. As suas atitudes eram tomadas depois de consultar a Deus. Tanto que quando ele recebeu a carta do rei lá da Síria, provocando, o que ele fez? Ele pegou a carta e foi lá no santuário. Abriu a carta perante Deus e leu lá no santuário. E ali ele orou ao Senhor. Porque ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. Então ele não tomar atitude, tem que primeiro buscar seu Senhor. E há muitos cristãos, infelizmente, nós temos que falar, há muitos cristãos no nosso dia que são relaxados. Eles tomam as decisões sem primeiro consultar ao Senhor. E por isso às vezes não dá certo, dá errado. Porque não pediu a opinião do Senhor. Não pediu a determinação do Senhor. Então aprenda isso, meu querido. Quando você tiver que resolver qualquer coisa, tomar qualquer atitude, primeiro busca o Senhor, pergunta a Deus se Ele vai permitir você fazer tal coisa. E a palavra de Deus nos ensina isso. Então Ezequias, primeiro ele foi lá buscar o Senhor, para depois ele tomar a decisão. Então Isaías 37, versos 14 a 17, as nossas atitudes fazem a diferença diante de Deus. Nós vamos ver aqui, Isaías 37, versos 14 a 17. Presta bem atenção no que vai dizer aqui. A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Aí, presta atenção, verso 17. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, presta bem atenção, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Entendeu, meu irmão? Aqui porque Ezequias foi abençoado por Deus, porque Deus revogou a sua sentença de morte, porque Deus lhe confiou uma tarefa difícil para ser resolvida. Então é por isso aqui, quando ele recebeu essa carta, ele foi lá para o templo do Senhor, orar ao Senhor, pedir a orientação do Senhor e mostrar para o Senhor que ele está sendo afrontado pelo ímpio. E Deus então toma as devidas providências para que aquela cidade não fosse destruída. Então, meu amado, é assim que se der para Deus, serve de Deus. Então, as nossas atitudes fazem a diferença diante de Deus. E foi isso que fez Deus mudar a sua sentença. A sentença é que por causa das suas atitudes. A promessa de Deus a Ezequias, além dos 15 anos, como nós já mencionamos aqui, acrescentando, Deus prometeu acrescentar 15 anos, mas veio também o livramento, tanto dele e como da cidade. Por quê? Esse texto nós lemos aqui, se você
continuar a sequência dele, você vai ver as insinuações do rei da Síria, prometendo destruir, Ezequias destruir a cidade. Então são muitas coisas que ele proferiu em relação a Ezequias e a cidade. Então por isso que Deus tomou a providência de mudar a sentença lá a favor de Ezequias. Então vamos dar continuidade. A fidelidade a Deus tem mudado a fidelidade a Deus tem mudado o futuro de muita gente. Então a fidelidade a Deus tem mudado o futuro de muita gente. Nós temos o caso da cidade de Nínive, quando Deus mandou Jonas avisar aquele povo que se eles não mudassem a sua conduta, em 40 dias ele iria destruir aquela cidade. Mas Deus manda Jonas ali para avisar primeiro. Eu disse numa outra passagem que Deus não faz nada sem primeiro avisar. Deus não toma atitude de destruir alguma coisa sem primeiro avisar as pessoas. Então veja bem, aí Jonas 3, os versos de 3 de 4 a 10. O verso 10, não vou ler todo o texto, você pode ler aí com mais calma. Eu vou ler só o verso 10, que diz que eles se arrependeram e Deus mudou a sentença quando reconheceram os seus erros e mudaram de atitude. Deus muda a maneira de tratar aquele povo e também a nós. Então veja bem o que diz o verso 10. Mas o Senhor lhe disse, estou no outro texto aqui. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, quando Jonas entrou naquela cidade, começou a pregar, começou a falar, num período de 3 dias, todos ouviram a mensagem. E quando o rei ficou sabendo que ouviu a mensagem, sabendo o propósito de Deus, o rei fez uma convocação. Pode ler o texto aí, que você vai encontrar falando sobre isso. O rei fez uma convocação para que todos os moradores de Nínive, uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, entrassem em jejum, mudassem as suas roupas, vestissem roupa de saco e se humilhassem perante o Senhor. E assim o povo fez. E aí está a resposta no verso 10. Quando Deus viu ali a mudança do povo, quando o povo se arrependeu e mudou as suas atitudes, o seu comportamento, aí Deus mudou a sentença daquele povo, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, meu querido, se você está fazendo alguma coisa errada e você sentiu que Deus vai te punir, então curve-se perante o Senhor e peça misericórdia. Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Mas se você mudar de atitude, que é o que faz a diferença, é a nossa atitude. É que faz a diferença perante o Senhor. Se você mudar de atitude, se você se converter, mudar a sua maneira de servir, de viver, então Deus vai compadecer de você e vai mudar a situação. Por isso que ele fez aqui com o povo de Nínive, porque o povo mudou o seu comportamento completamente. Aí Deus então retirou aquela sentença, como ele fez com Ezequias, que estava sentenciado a morrer. Deus diz, pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, por isso que Deus manda os seus mensageiros falar para as pessoas, porque o caminho
do homem é diferente do caminho de Deus. Os pensamentos dos homens são diferentes dos pensamentos de Deus, conforme está aí em Isaías 55, verso 8. Então, Deus mandou Jonas ali avisar aquela cidade para que aquele povo entendesse o propósito dele se eles não mudassem de atitude. Mas aí nós vemos que eles mudaram de atitude. E aí Deus então volta atrás e retira aquela penalidade deles, que era a morte, a penalidade de morte. Eles iam ser destruídos, não ia sobrar ninguém. Mas como eles se arrependeram, mudaram de atitude, mudaram de comportamento, voltados para o Senhor, aí Deus então ouviu e viu a mudança na vida deles, e Deus então muda também a sentença que havia contra eles. Irmãos, tenham cuidado com os ídolos. Não permita que eles tirem o foco de adoração do Deus vivo, como aconteceu com o povo de Israel. Então, às vezes, meus queridos, você está envolvido com alguma coisa que está tirando a sua atenção da adoração verdadeira ao Senhor. Às vezes você está dividindo a sua adoração com Deus e com outra coisa. Deus não vai aceitar. Então, por causa daquilo foi que Deus ia destruir tudo. Mas Deus chama Ezequias para mudar aquela situação. E só depois que Ezequias mudou a situação, foi que o povo retornou a Judá para adorar a Deus verdadeiramente. E Deus abençoou aquele povo. A luta de Ezequias foi muito grande para trazer o povo de volta a Deus. A serpente de bronze tornou-se um ídolo. Foi preciso que Ezequias a destruísse. E em desprezo a chamou de Neustan. Neustan, quer dizer, um pedaço de bronze, está lá, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 18, como nós já lemos, e o verso 4. Então Ezequias foi obrigado a destruir. Aquela serpente de bronze foi construída por Moisés. Quando o povo estava no deserto, Deus então falou com Moisés: construa a serpente de bronze. E todo aquele que olhar para ela, se for picado por uma cobra, por uma serpente, e olhar para ela, vai ficar recuperado. Mas aquilo foi só por um tempo. Não era para toda a vida. Era só enquanto eles estavam lá no deserto. Agora eles entram na terra prometida e continuam a mesma idolatria. Aí foi preciso Deus falar com Ezequias, e Ezequias então tomou essa decisão de destruir, para que o povo entendesse que eles precisavam de adorar o Deus vivo e não ao Deus de bronze, uma estátua de bronze que Ezequias chamou de Neustan, quer dizer, um pedaço de bronze. Então, meus queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém, não. Ele fala sobre isso lá em João, ele fala: eu não divido a minha glória com os homens. A glória de Deus é dele só. Nós participamos da glória dele pela misericórdia dele, mas a glória é toda dada a ele. Então, irmão, há coisas em nossas vidas que podem se tornar ídolo. Cuidado. Ponha a sua vida em ordem e sirva ao Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. E a você, meu amigo, que ouvir essa mensagem, entregue a sua vida a Jesus e seja feliz com Ele para sempre. Que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra e nos dar mais sabedoria para aprender a louvar e a glorificar o seu nome. Então, mais uma vez, meu irmão, coloque a sua vida em dias com Deus. Não permita que a sua vida continue bagunçada. Coloque a sua vida na dependência do Senhor, para que você seja abençoado. Nós estamos vivendo dias difíceis, como diz a palavra do Senhor. E muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Essa pandemia que está acontecendo não é só uma pandemia, é a mão de Deus operando para que o povo abra os olhos, para que o povo acorde, para entender que os tempos estão chegando ao fim. Na mensagem nós pregamos no anterior, nós falamos sobre isso. O fim de todas as coisas estão chegando. Então essa pandemia, ela veio também para isso,
alertar a humanidade. Veja bem que ela não é só num país, é em todo o mundo. Em todos os países do mundo ela está instalada. Para quê? Para acordar o povo, para balançar o povo, para despertar o povo, para entender que o fim dos tempos está chegando, que a volta de Jesus está mais perto de que nós imaginamos. Então, acorde, meu irmão. Não divida a sua maneira, o seu louvor com o outro. Louve tão somente ao Senhor. Faça como Ezequias. Seja dedicado ao Senhor. Cuide bem da casa do Senhor. Cuide bem da sua vida. Para que Deus possa te abençoar. Para que o Espírito Santo possa morar em sua vida, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Como o templo do Espírito Santo. Amém. Senhor, pela tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe aqueles que ouvirem essa palavra e possa ser despertado para entender que não há Deus igual ao Senhor. Os deuses são deuses dos homens, mas o Deus verdadeiro é o Deus daqueles que adoram o Espírito em verdade. Por isso nos dê essa convicção de adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Nos dê a sabedoria para entender todo o propósito do Senhor e nos dê também a coragem para romper com os ídolos que muitas vezes estão tomando o lugar do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Tem misericórdia, nós oramos no nome de Jesus. Amém.